O Porto não desarma. Traz Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. A turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ofensiva e é o gol do gol. Tinha mais a mão, rescaldo da vitória que nos garantiu a 25ª participação na Champions, vitória no Estádio dos Arcos, do Rio Ave, em Vila do Conde, 3-0. Por acaso na televisão pareceu o Estádio Rio Ave Futebol Clube, não sei se o Estádio dos Arcos deixou de ser a designação oficial do estádio. Pisa, até me lembrei de ti hoje a ver o jogo, a questão do vento aqui de Vila do Conde. Hoje jogámos a favor do vento na primeira parte e as coisas não davam a ser assim tão bem. Eu estava a ver, já fomos na segunda parte contra o vento, mas afinal não, até resultou melhor pelos vistos, ou ajudou. Mas vamos fazer esse. Não, pensei que ias falar da questão do termos perdido lá 2-0, ou melhor, de estamos a ganhar 2-0 depois eles terem marcado 2 golos, pá, não, a questão do vento por acaso até, para o que é normal lá no Estádio dos Arcos ou do Estádio do Rio Ave, aquilo acho que até nem foi muito decisivo, vá lá. É verdade, no último jogo de Iker Casillas estivemos lá, é um facto. Olha, vamos então fazer aqui o rescaldo do jogo, também já metemos os comentários no Twitter para obter feedback dos nossos ouvintes, que já vamos lá mais para a frente, e vamos começar aqui pelo 11, que normalmente é por onde iniciamos, e desta vez tivemos como novidade Sérgio Oliveira sentadinho no banco. Nós tínhamos um bocado perspectivado aqui no último programa que ia ser assim, ou que poderia ser assim, já que os outros dois estão a jogar bem, o Sérgio está a vir da lesão, não veio tão bem, e também agora com o jogo de castigo, se a equipa esteve bem, ia ficar assim. Prata, não te chocou ver um dos nossos capitães no banco? Não me chocou. Não me chocou. A maneira como o jogo foi decorrendo pôs-me ali um bocadinho na dúvida, porque eu acho sempre que eu primeiro tinha a ideia de que o Rio Ave poderia não jogar de uma forma tão conservadora dados os resultados da tarde, porque eles ficaram em zona de play-off, não é? Nem sei se ficaram em zona de descida, mas pelo menos em zona de play-off ficaram. Acho que é play-off, porque eles devem ter melhor conferência, se calhar. Mas pá, podia fazer com que eles fossem um bocadinho mais ambiciosos, mas depois vimos ali os 5, vimos a malta do costume, os cinco defesas, os dois pivôs, quase trincos ali à frente das defesas. Portanto havia ali muitas pernas para ultrapassar até à baliza, e eu fico sempre com a noção de que quanto mais gente nós tivermos em campo capaz de atirar à baliza, de fazer passos decisivos, melhor nestas circunstâncias. E desse ponto de vista o Sérgio Oliveira é um upgrade em relação aos outros dois. É óbvio que por exemplo, isso notou-se logo que ele mal entra, faz logo ali aquele golo porreiro à meia volta, que é uma coisa que os outros têm muito mais dificuldade em fazer. Não há, por muitas qualidades que tenham, e o Uribe tem vindo a demonstrar muitas, sobretudo neste fim de época, está a fazer um fim de época muito bom. Mas eu fui pensando um bocado nisso, porque as oportunidades não foram assim muitas na primeira parte, mas por exemplo, lembro-me daquele forcing que nós tivemos ali por volta dos 20 minutos, e por exemplo nessa altura, quando estávamos a abafar, estava a ser muito importante termos ali o Marco e o Uribe a caírem na segunda bola e ajudarem a que o sufoco fosse contínuo. Portanto, desse ponto de vista também não achei mal. Portanto, mesmo durante o jogo fui pensando, será que está bem, será que não está? Portanto, não me choca. Foi a opção de continuidade do Conceição, e acho que faz sentido, mas convém ter a noção de que se o jogo continuasse assim, se calhar o Oliveira teria que entrar para dar um bocadinho mais de poder de fogo à equipa, até nas bolas paradas, não é? Muito bem, vou passar pela palavra também a ti. Falaste no Uribe, só lembrei-me agora momentaneamente de um lance na primeira parte, porque o Uribe de facto tem crescido, tem estado mais, depois na segunda parte quando entrou o Sérgio também já começou a poder ir mais para a frente, porque ficámos ali com mais algum conforto para ele subir, mas na primeira parte ele tem um passe para a esquerda, para o Luís Dias, um bom passe, só que o Luís Dias vai a receber
a receber, tipo Corona, não é? Mas está quieto, nem a bola tocou no pé. E depois eles focam o Uribe, e o Uribe, caralho, Dias, caralho, não me miraste a bola, a passar-se com o gajo, e o fogo não foi assim, coisa. E não sei se ele estava a reclamar com o Manafá, quando o Manafá tirou ao ângulo, não sei, não percebi muito bem. Mas, por exemplo, é ele que faz um passe relativamente longo para o João Mário no primeiro golo, portanto ele até nisso está a evoluir um bocadito. Mas e a moral com que vai para cima dos gajos por falharem? Não, o Uribe já está a apanhar aquilo que todo jogador precisa, não é? Quando faz um passe até um bocadinho mais mal feito, o pensamento a vir com quem devia ter recebido a bola, se o remate sai torto, começa a calcar a relva como se tivesse apanhado um tufo, isso são pormenores que cada jogador tem que assumir. Isso é bater bem. Está a ganhar. Pisa, tia, mais do que o 11, ia-te dizer também os convocados, porque o grande Moussa Marega nem para o banco foi. E então, compreendes essa decisão? Achas que vem de encontro aos últimos episódios? Acho que sim, acho que sim. Eu acho que já da última vez, quando ele foi ao banco, apesar de eu achar que ele ia mesmo ao banco, quer já fosse público que ele ia sair do Porto ou não, já achava que eventualmente até poderia deixar de ser a opção, não entrou, não é? Mas poderia já não estar no banco. A partir do momento em que todas as publicações dele durante a semana era já como se estivesse de corpo e alma no novo clube, e fazendo jus também àquilo que o Sérgio Conceição vem sempre dizendo ao longo das épocas, que o mercado fica à porta do Olibal a partir do momento em que o mercado entra no Olibal por parte de Marega. Acho que faz todo o sentido que ele deixe de fazer parte das opções. Pronto, é uma situação normal, que até deve servir de exemplo até para... Não creio que haja ali um caso, porque estamos no chegar ao final da época, não é por aí que vai haver algum tipo de problema. Ele já não ia jogar e não, portanto... Acho perfeitamente normal, acho que é uma questão de coerência por parte do Conceição, porque a partir do momento em que o mercado entra dentro do Olival, ele tem que, de certa forma, punir, entre aspas, porque acho que isto é um favor que faz a toda a gente acabar por não meter o Marega a jogar. Relativamente ao 11. Vamos ver se o deixam despedir-se dos adeptos, dos 10%. Pois, não sei se vale a pena. Ele cada post que faz, cada tweet que faz se calhar ele arrepende-se a seguir. Também não deve ser ele a gerir as redes sociais, mas pronto. Mas relativamente ao 11, e é essa questão de coerência do Sérgio Conceição, relativamente a esta questão do Marega, mas lá está, isto de manter o Gruitch ou trocar o Sérgio Oliveira, para mim acho que faz todo sentido manter o mesmo 11 da última jornada, mas nós já tivemos casos em que ele não fez isso. E portanto, se fosse Sérgio Oliveira a assumir o 11, eu também não me podia dizer completamente surpreendido. Se concordava ou não, aí se calhar já duvidava. Tivemos um Diogo Leite que é no melhor momento que ele atravessou na época, foi para... Acho que se perdemos. Em pouco tempo, quando o Gruitch também estava aí em... Perdemos aí só um bocadinho. Pode ter... Pronto, tu estavas a dizer que o Leite foi preterido no momento em que estava bem. Certo, e também aí na questão, ainda agora recentemente na questão do Gruitch, né, que ele também teve muito bem nos jogos da Champions, e num primeiro instante também acabou por ser substituído pelo Sérgio Oliveira, por exemplo no jogo da Luz, e portanto não ia ser algo novo ou algo surpreendente se ele porventura, agora aqui em Vila do Conde, se ele tivesse tirado o Gruitch novamente e tivesse colocado o Sérgio Oliveira. Mas se eu critico isso quando ele foi substituir o Diogo Leite naquela altura, ou até mesmo quando tirou o Gruitch, não posso criticar agora por manter o 11, e achei perfeitamente normal, e felizes de nós que temos opções no plantel e até no banco, que quando umas primeiras partes correm mal, correm mal ou não correm tão bem como aconteceu agora aqui em Vila do Conde, tu chegares ao intervalo, ao início da segunda parte, e esperar aqueles 10, 15 minutos para ver se as coisas realmente mudam na segunda parte, e se não mudarem, metes um jogador como o Sérgio Oliveira, que é para a mesma posição, que traz algo diferente e pode mudar o jogo só por aí. Portanto, achei perfeitamente normal as escolhas para esta partida.
Muito bem, vamos então ver essa primeira parte que estavas aí a dizer que não foi muito bem, mas também, pelas minhas anotações, também vou enquadrar aquilo que o Prata estava a falar. Temos ali um período dos 20 aos 30 minutos muito intenso em termos de pressão ao Rio Ave, em termos de oportunidades. Pelos vistos não tivemos remates enquadrados na primeira parte, mas tivemos lances de perigo, tivemos alguns lances de perigo. Vamos a eles. 2 minutos, arrancada de João Mário e cruzamento atrasado, que é início do jogo, estamos a apontar logo todos os primeiros pormenores, depois obviamente vamos diminuir aqui na anotação. Depois 5 minutos, um calcanhar de Taremi para os momentos, que eu anotei. Depois aos 100 minutos, aqui uma situação que até depois vou pedir ao Prata para falar um bocadinho mais, que registrei os 7 minutos, mas poderia ter registrado noutros momentos do jogo, em que eu escrevo aqui Taremi claramente atrás dos dois avançados, Martínez a desqui para a direita e Luís Dias para a esquerda, dos dois avançados, sendo os dois avançados, como acabo aqui de referir, Martínez e Luís Dias, ou seja, em vários momentos do jogo temos então aqui um triângulo invertido na zona do ataque, em que Taremi bem para a posição 10 e depois temos os dois avançados móveis, um para a direita e outro para a esquerda. E isto aconteceu várias vezes, depois a defender, tudo bem que em especial o Luís Dias via-se ali claramente a fechar à esquerda, ou seja, a defender estava claramente na esquerda, e por isso é que em algumas transições aparece na esquerda, mas se estivermos num ataque de trás para a frente, num pontapé de baliza, numa bola cá atrás, aparentemente era este o esquema tático que estávamos a definir na parte da frente. Vou continuar a ler os momentos e depois vou passar a palavra ao Prata e até vou pedir para analisar esta situação em concreto. 12 minutos, primeiro lance de perigo do Rio Ave, com Carlos Mané a aparecer ao segundo posto a finalizar, pediu penalti de Manafá, o que eu ainda achei estranho foi ter sido assinalado de canto. Depois estava aqui e reparei que ia ser o primeiro lance a ser analisado no juízo final, mas até desliguei para não me chatear, ainda ia dizer que aquilo era penalti ou algo do género, e eu não estava a ser chatear. Depois de 16 minutos tem aqui uma recuperação do Uribe para os momentos, e depois temos o tal período em que tivemos ali um bocadinho em cima e eles perdiam a bola e nós estávamos sempre a recuperar a bola já no meio campo deles. Começa aqui com um remate do Otávio com pouco perigo, um remate do Otávio fora da área, que sai por cima da baliza. Depois 24 minutos ia sendo o golo de Puskás, de Manafá, tal que há bocado o Prata estava a referir, em que o Uribe depois também manda vir com o homem. Aos 26 cruzamento de Taremi, que leva a bola a bater na trave. Dos dias até poderia ter tido ali uma recarga ou algo com maior rapidez a decidir, que até poderia ter dado golo. 27 minutos, Uribe ganha a bola duas vezes ali à entrada da área, depois o remate esbarra no adversário. Depois tem aqui esse preciso apontamento a dizer que este foi um período de grande intensidade nosso. E depois morremos um bocado no jogo, e os lances que tenho aqui então aos 77 minutos o lance em que o Carlos Mané falha à boca da baliza, depois de um bom trabalho do Dalla Gelson Dalla na direita. Aos 42 minutos tem um cabeceamento perigoso de Adarlan Santos, ou seja, teve aqui um período final da primeira parte em que o Rio Ave poderia se calhar ter chegado ao golo. E tem mais um lance anotado aqui para o João Mário, uma cueca, mas nem em repetição teve, portanto nem sei se vai ficar muito bem, mas na altura uma pessoa está a ver aquilo intenso e registrei. Vamos então analisar esta primeira parte, em que temos então esse período aí dos 20 ao 30 com alguma intensidade, e a questão tática, Prata, que eu anotei aqui de Taremi claramente atrás de dois avançados. Como é que tu viste? Vi igual. Sim, acho que ultimamente percebeu-se que de facto o Taremi tem ali dá ali vantagens de o chamado 9,5 virado para o jogo, que tem a capacidade de último passe também, e acho que isso está a ser aproveitado, e vi que sim, de facto muitas vezes o Dias aparecia mais adiantado e pronto para buscar a profundidade, tal como o Martínez. Também vi que mesmo em zonas mais recuadas do terreno, o Martínez também se dava muito como opção de passe de costas para a baliza, para depois combinar com o Taremi já virado para o jogo e já em progressão. Eu até notei isso, porque o Taremi muitas vezes não aproveitou esses bons passos do Martínez para sair rápido, estava um bocadinho trapalhão no início do jogo, mas sim, via esse desenho. Também vi que por jogares com João Mário e Manafá, acabavas por ter João Mário e Manafá quase ao nível quase na mesma linha que o Taremi, muitas vezes, porque eles estavam muito, muito avançados,
e aproveitaram muito bem o João Mário então na segunda parte tem aquele passo decisivo para o golo, mas mesmo o Manafá também chegou muitas vezes a zonas muito profundas, quase à linha, portanto acho que o desenho funcionou, mas foi um bocado a espaços, não é? Houve esses 10 minutos em que de facto foi muito intenso, o resto íamos lá de vez em quando e continuou assim no início da segunda parte. Só a partir do primeiro golo é que aí começamos a criar, tivemos muito por cima no jogo, a criar várias oportunidades, só depois do primeiro golo, porque antes, tirando esses 10 minutos, estávamos um bocadinho, não sei como dizer, não quero dizer passivos, mas estávamos a ver o que é que dava, estávamos convencidos que as coisas iriam correr bem, mas para mim o ideal era fazermos esses 10 minutos e continuarmos até dar golo, não é? E não o fizemos, e aquele final de primeira parte já foi um bocadinho mais xoxo. Muito bem. Tem uma boa primeira análise. Pis, queres acrescentar aqui algum pormenor a esta análise do Praga? Não, acho que foi bastante completo. Não, ia só reforçar o comentário que tinhas dito, assim, uma primeira parte menos boa ao bocado. Também, pelo que eu li no intervalo nas redes sociais, estava o pessoal a rasgar forte nesta primeira parte. Não, acho que houve esse período de maior intensidade, não é, sobre a baliza adversária nesse período, entre os 20 e 30 minutos, em que houve vários lances junto deles, cantos seguidos e tudo mais. Mas depois fica a sensação, ao chegarmos ao intervalo, que de facto o Rio Ave já estava mais confortável na partida, percebes? Já não permitiu assim tantos avanços, mesmo essa situação do estar o Luís Dias mais chegado para o meio e a questão do Manafá ter explorado muito mais o flanco e ter chegado a buscar muitas mais vezes à linha de fundo, se calhar a meio da primeira parte, se calhar já estavam ali bem encaixados, percebes? E ainda com a agravante de teres o Rio Ave a achar com perigo à nossa baliza. Daí nós ficamos com aquela imagem ao intervalo que, pá, se a continuar assim, se calhar isto não vai trazer aqui grandes resultados. E o início da segunda parte realmente começa com aquele primeiro lance do Rio Ave de cabeça, acho que é do Mané, que lá está. Parece-me que só foi mesmo o golo que desbloqueou depois toda aquela situação. Aliás, os golos, não é? Que aquilo foram 2 em 3 minutos, que acabou por dar outra tranquilidade, não é? Outra coisa que eu reparei na primeira parte, e por acaso comentámos ao intervalo, foi a questão da arbitragem. Podemos já falar aqui só um bocadinho, que é a questão daquele estilo de arbitragem em que qualquer coisinha é falta. E por exemplo, o Filipe Augusto exímio a ser massacrado neste tipo de faltas, porque ele protege muito bem a bola e cai-se sempre. Foi completamente massacrado na primeira parte, vai com 7, 8 faltas. Uma delas que me lembro em particular é uma que ele protege a bola, mas o Taremi já tinha jogado com o ano passado, também se calhar do futebol português vai o conhecendo, tentou não tocar nele, etc. Depois há um momento em que ele, por ser a bola, abre as pernas, o Taremi mete o pé por debaixo para dar na bola, e o gajo pio, e até o Taremi fica todo revoltado nessa situação. Pronto, é esse tipo de arbitragem do pessoal que irrita solenemente. Como é que tu viste? Não, sem dúvida. Aliás, eu mandei-vos esse comentário porque, pá, já estava a ficar passada, pá, porque é daquele tipo de arbitragens que eu não vejo, se calhar, noutros jogos da Primeira Liga, se calhar, vejo muitos erros também graves, mas não vejo este tipo de arbitragem. Eu até chamava, eu até chamava arbitragem passiva, que é, ou até defensiva, se calhar, que é parar constantemente o jogo, não permitir que haja ali a disputa de bola, ou se calhar o futebol não é um desporto de contacto. Tem que haver maior permissividade na maior parte dos lances, e aquelas faltinhas a acabar a primeira parte só serve para irritar, serve para condicionar o jogo. Tu queres meter ritmo, eles param constantemente o ritmo. Não compreendo, pá. Ainda bem que este árbitro também vai ser a última vez, mas como este árbitro há muitos, não sei se pode também ser uma questão física do árbitro, que não dá para correr muito, não dá para estar ali com um batimento cardíaco muito alto, então decide interromper constantemente os lances. Mas é isto que não beneficia nada o futebol,
E quando nós estamos no estádio, então aí não uma seca descomunal. Aqui, se a transmissão for boa, ainda vão metendo assim um ou outro apontamento, uma repetiçãozita e tu ainda vais achando piada. Agora, são jogos que é para estar constantemente parado com faltas que não justificam. Não se justifica. E depois isto aqui só vai estar aqui a dar argumentos para que defensivamente as pessoas, os jogadores mal se sofram um toque, entram-se para o chão. E acho que é irritante, ainda por cima quando não estás a ganhar, então é que ficas mesmo já passado. Muito bem, vou pegar nessa deixa, porque os meus primeiros momentos aqui na segunda parte, ainda fruto dessa troca de comentários ao intervalo e ainda tendo ao jogo, ou seja, dessas apitar faltas, tem logo aqui aos 49 minutos, tem aqui uma recepção de um jogador qualquer para colocar nos momentos, tem que rever depois. Aos 50 minutos, então há uma falta ali mesmo à frente do Rui Costa, do João Mário, um gajo a fazer a obstrução e o João Mário cai, etc. E depois desse tipo de arbitragem durante a primeira parte toda, tipo, olha mesmo assim com quase ar de gozo para o João Mário, não é nada, siga, tirar-se para o chão. E eu, mas que é isto? Depois na primeira parte de marcar tudo, é mesmo aquela cena tipo, mando nisto, ok? E irritou-me até tirei, tipo, até me apetecia fazer um vídeo logo para as redes sociais a rasgar no gajo. A basculação está um bocadinho impedido, o Prata não me deixa, mas agora com a minha conta pessoal se calhar vou então utilizar isso para pôr esses vídeos. Mas vamos és tão controlado, tu. Coitadinho do moço. Vamos então aos restantes lances que estão aqui. 53 minutos, Mané a cabecear sozinho na área, o tal que já tinhas referido, ou seja, o Rio Ave entra bem na segunda parte, ou seja, aquela ideia que nós entramos na segunda parte a matar, se calhar não foi bem assim, porque temos este lance aos 53 do Mané e pouco tempo depois, por acaso vai dar o nosso gol, temos aquele atraso do Pepe completamente desatento, que ia isolando um tipo de Rio Ave, mas o Márcio é super atento para compensar a desatenção do Pepe, sai, consegue roubar a bola e inicia incrivelmente o lance do golo. O lance do golo é então aos 56 minutos, com João Mário a desequilibrar na direita e depois Martínez a fazer um golo com um remate cruzado, um remate que o Prata tinha pedido aqui no último episódio Mas esse lance de Marquezine, esse é o primeiro ou o segundo? É o primeiro? É o primeiro. É o segundo gol. É o segundo? Então estava a pensar que era logo o primeiro. Está bem, esse é Marquezine, Otávio e depois Luís Dias, não é? A média, antes de Luís Dias. Sim. Exato. Mas por acaso agora estava a confundir, estava a ficar com a ideia que tinha sido ainda esses dois lances. Então afinal é praticamente seguido, não é? Praticamente seguido, porque também as pessoas marcam o segundo logo a seguir ao primeiro, portanto. Mas pronto, tinha esses dois lances na retina até escritos aqui do Rio Ave e pronto, pensei que até tinham sido seguidos. Pronto, temos então antes o gol do Martínez, que já o disse, aos 58 então o média assiste para o Luís Dias, que com um grande trabalho praticamente mata o encontro em 2 minutos, porque lá está o Rio Ave ali com a pressão do resultado e ainda poderia estar ali equilibrado, depois de sofrer acabou. Psicologicamente, embora 2-0 é aquele resultado, mas neste jogo não tive essa sensação, era mesmo é um resultado perigoso, mas para uma equipa que não tem até há 10 jogos, bastava entrar um. Como é que dizem os comentadores da BTV? Foi um prego no caixão, não é? Não vou dizer, senão depois não nos mandam pôr os pregos não uns sítios como o Mel Machado, portanto, mas foi mais um prego. Mas isso até acho que era como antevisão dos jogos, todos tinham dito isso. Nessa do Manuel Machado, acho que sim, mas não tenho a certeza. Porque o jogo foi foi na Figa de TV, pode ter sido durante os comentários do jogo. 63 minutos, Taremi na cara de Pavel Chiesa, grande passe de Otávio, mas este remata para as nuvens. Depois temos então as substituições, com a entrada do Sérgio Oliveira para a saída do Medi, que estava um bocadinho até desgastado com essa situação, triste, até a minha sensação foi mesmo mais triste, tipo, não marquei, etc, não sei, ficou ali um bocadinho isolado, porque de facto o jogo estava a começar a ter condições para ele ter mais essas oportunidades, e teve, eu não sei se ele ainda estava com esperanças de ser o melhor marcador da Primeira Liga. É isso que ele não deve ter percebido, que os que estão à frente tinham bisado no jogo anterior. Se calhar ele não sabia disso. Mas podia estar como eu, que o tinha metido a capitão na Real Fever e via que no seu grupo de amigos ia ficar para trás. Eu na semana passada brinquei, meti o Luís Dias em vez do médio, ele pimba. Esta semana, vou meter o médio, Luís Dias, pimba. Portanto, estamos com alguma dificuldade. Devias ter posto o próximo reforço do Porto para o ano, Ryan Gold. Eu meti-o, só que não meti-o a capitão.
Mas era um bom reforço. Olha, depois temos então a 53 entrada do Sérgio, ou entre os 63 e os 68, porque aos 68 já tenho a anotação do Sérgio a entrar e a fazer o golo, um bom golo. 76 minutos, Luís Dias na cara do golo, servido por Martínez, remata ao lado. Depois houve aqui algumas transições que eu nem fui anotando, porque tivemos algumas transições, mas a definição foi tão má que nem deu para anotar. 78 minutos, ataque rápido por Luís Dias, que serve João Mário, que joga no meio da área, e depois a bola perde-se também ali numa floresta de jogadores. Já está um pai 4 de Porto na área. Depois tem as outras substituições, depois temos que comentar isto, Pis, aqui estas substituições de Pis, Prata, etc., com a peripécia do Evanilson ser travado no momento que ia entrar. 86 minutos, calcanhar de Filipe Andres, também para anotar para os resumos. O moço passou por cá, temos que anotar alguma coisa. Este deve estar contente pelo Porto B estar quase a descer, porque é da maneira que joga, e senão os putos iam entrar outra vez. Bem visto. E depois tem aqui os últimos lances, que é Marchesini outra vez em grande, 91 grande defesa de Marchesini na sequência de remate do Machino, pelo meio, 92 Luís Dias ultrapassa aqui a Zé, mas não consegue finalizar, lance termina depois com um remate enrolado de João Mário, também insistência do Filipe Anderson. O Luís Dias aparentemente para si já está todo roto, para não ter conseguido ali com mais algum discernimento fazer o gol, parecia tão fácil, mas já sabemos que quem está lá é diferente. E termina então aqui com os 93 Machino para mais uma defesa de Márcio. Este Messi não entrou e mexeu até um bocadinho com o jogo. Prata, queres pegar e fazer este rescaldo da segunda parte? Não foi assim uma entrada a matar, mas depois conseguimos com os golos apareceram e eles próprios mataram. É um bocado isso. Acho que não senti que a equipa tivesse mudado muito da primeira parte para a segunda. Primeiro não mudou os jogadores, não mudou a estrutura, continuou a jogar da mesma forma e com a mesma intensidade. De facto, eles já tinham razão para especular um bocadinho com o jogo. De facto, ele acabou por se resolver. E a partir do momento que entrou a primeira, podiam ter entrado muitas mais. Acho que até nem aproveitamos bem o espaço que tivemos para criar lances de perigo, mas não aproveitamos muito bem para definir, porque continuamos a definir um bocadinho mal. Acho que houve ali oportunidades para ter marcado ainda mais golos. Mas pronto, não tem assim, não foi assim grande história da segunda parte. Foi ali o momento em que o João Mário e o Martínez mataram o jogo, e a partir daí foi aproveitar o descalabro do Rio Ave, que para ver se continua até à última jornada. Não augura nada de bom não se augura nada de bom para o Rio Ave, mas para nós apenas destacar que quando temos estas abébias, se calhar convém marcar mais golitos, porque também já não precisamos de moralizar muito, é moralizar para o último jogo. mas acabou por ser tranquilo a partir do 1-0, depois veio logo o 2-0 a seguir, acabou por ser tranquilo, apesar desses calafrios, mas mesmo esses calafrios no final foram mais oferecidos por nós do que conquistados pelo Rio Ave. Muito bem, Prata. Vou então agora passar ao pistão para dar aqui um laminé desta segunda parte e a pegar na questão das substituições, que teve aquela peripécia de tipo, já estão a entrar os três e alguém, tipo, Folha deve ter pegado no telemóvel. Conceição, olha aí o moço cá para amanhã, ele e Evanilson, sai, depois eu ali uns sorrisinhos. Portanto, amanhã com Evanilson, Baró, Fábio Vieira, Francisco Conceição, mais Sarre, mais Carraça. E quem mais? Falta-me alguém, mas Diogo Costa, exato. Amanhã fazemos episódio. Nós contamos 7. Disseste isso, para 7. Era a ideia que tem para aí 7. Como é que viste essa peripécia? Acho que foi isso mesmo, o telefonema do Folha ali. Lá está, nós estávamos a discutir isso, até antes do jogo. Até quais são as limitações ou as possibilidades de meter jogadores amanhã, e para além disso, pelos vistos, nós falamos disto no jogo anterior, até no jogo anterior. Porque até só pelos vistos só pode jogar um acima dos 23 anos, não é? Só pode jogar um, e a opção tem sido o Carraça. Agora, este foi mais um dado, é saber até que ponto alguém que atua num determinado dia, no dia a seguir possa jogar pela equipa B.
E eu desconhecia também isso, porque o que eu sabia é que o pessoal que joga na equipa B, que isso já aconteceu, alguém jogar um domingo ou uma segunda-feira e no dia a seguir jogar pelo sub-23. E isso já tinha acontecido, e aconteceu no Benfica. Agora, de uma equipa A, numa primeira liga, depois de jogar na segunda liga, isso desconhecia, e se calhar ficou provado nisso. É o facto de, se calhar, o Evan Nilsson, tendo entrado, se calhar impossibilitável de jogar amanhã. Eu até estranho é como tu dizes, será que foi preciso o Folha ligar? O que é que os levou no último instante? Quem é que se lembrou de se calhar é melhor não arriscarmos, ou é melhor ele não jogar, é melhor ele não entrar, porque o jogo está decidido, e precisamos dele para amanhã, para a equipa B. Não sei. O gajo já estava sentado no banco. O gajo estava para entrar. Não, o João Mário já estava sentado no banco. Ou isso, sim, ele estava na linha lateral, né? Na linha lateral para entrar. Muito, muito estranho. O gajo disse que o João Mário saiu. Sim, o comentador até. Viu-se ele a sentar-se. Aí estava sentado, ok, sim. Estava sentado no banco. O João Mário. Muito, até estranho é ter chegado a esse ponto, mas está, portanto, nós temos dúvidas em saber quem é que pode jogar ou quem é que não pode, se é mais acima dos 23, não sei o quê, ainda tínhamos mais essa questão, é saber se quem jogasse, porque houve um colega nosso também que disse isso durante a tarde, não é? Que era se nos últimos 4 jogos se tivesse jogado pelo menos 45 minutos, que não podia entrar, algo assim do género. Portanto, ainda colocou ali mais dúvida na possibilidade de utilização ou não. Não sei se o Porto ficou com dúvidas ou não. O que é certo é, que jogou pelo seguro, não entrou, e já sabemos, e o treinador de Feirense, como é que se chama o nosso comentador? Rui Ferreira. O Rui Ferreira, pelos vistos, já sabe que já pode avisar os centrais que vão lá com o Evan Nilsson amanhã. Fácil. Eu acho é que é importante, se calhar, planear já agora que a Champions está conseguida, se calhar na próxima jornada tentar arranjar maneira de, em vez de ir o Carrasco, ir o Pepe. Sim, ainda por cima no Seixal, não é? Eu acho que assim pode ir, ou então pode ir o Pepe e o Diogo Leite, assim fica uma dupla rotinada, mas eles jogam com 3 centrais, não davam. Mas é uma opção, porque eu acho que mesmo assim vai ser muito complicado, porque é uma equipa que está a lutar para subir, bem. E está em excelente forma. Acho que devia-se ter feito esta giga-joga antes, só que também não deu. Nós não, só agora é que temos o campeonato resolvido. E já andas a fazer isto, não com tanta gente como se calhar se espera para amanhã, mas já andas a fazer isto já há muitas jornadas. Sempre que foi possível fez-se. E foram as vitórias que tivemos ultimamente. Praticamente foi isso. Foi quando jogou o Evan Nilsson e já jogou o Martínez. Por acaso, quando jogou o Martínez perdemos, acho eu. Perdemos 2-1. Mas ele marcou. Já não sei contra quem foi. Olha, esse foi o. Estava a dizer que ele ainda não tinha marcado remate cruzado, marcou pela B. Esse golo. Já não me estava a lembrar. E por acaso acho que foi uma derrota mesmo amarga, pá. Mas não Viseu não foi? Não foi Viseu? Não, foi mais um gamanço. Houve ali qualquer coisa no final. Mas pronto. Não sei contra quem foi, mas eu até ia dizer Oliveirense, mas se calhar estou a exagerar, não sei. Muito bem, olha, vamos aqui às perguntas, que algumas perguntas, comentários, algumas são de jogo, outras já são da época, mas como algumas ainda são de jogos, antes de irmos ao MVP, lemos aqui alguns comentários e de intervindo, se estiver a ler a mais, mas às vezes vou passando porque acho que já fomos falando. Vou começar aqui com o Tiago Calejo, que disse: Fogo, se o Marega tivesse avisado que ia para a aula de uns joguinhos mais cedo, ainda éramos campeões. Um bocado na onda do que já fomos dizendo, não é? Se calhar, pronto, ou a piada que se estava a mandar, e também se foi lendo na net esta piada. Dylan Paiva: se o Sérgio Conceição acabar de sair esta época, esperamos que não, quem era para vocês o treinador ideal para substituir? Abraços.
Esta já leva mais algum, querem deixar mais para o fim? Essa que é a grande questão. Já vi outra pessoa a fazer esta pergunta, não sei de cor, mas deixamos esta para o fim, não fica esquecida. Dylan Paiva, já te respondemos, mas eu sei que já mais alguém perguntou e depois juntamos a essa pergunta. Henrique Santos, a equipa está mais soltinha, foi o comentário dele. Diogo, gostava que o Sérgio Conceição ficasse para a próxima época, mas se não renovar, gostava de ver o Vítor Pereira no comando. Queria saber qual o treinador português que vocês queriam para a próxima época e porquê? Obrigado. Já estão aqui uma pergunta para usarmos depois os três. Deixou-nos só o treinador português. Deixou-nos essa restrição. Sim, exatamente. Queria saber qual o treinador português, portanto não pode ser estrangeiro. Mas pronto, acho que podemos comentar obviamente se acharmos que faz sentido alguém de fora. Eu por acaso acho que sim, acho que faz sentido ser se calhar português, mas não sei. Estou curioso para saber quem vais dizer. Pronto, não vamos queimar etapas, já falamos. Estava a gostar da segunda parte e dos golos, mas quando vi o Coentrão chateado é que me animei mesmo. Tiago Calejo outra vez. Esta também já tinha lido. O Tiago deve ter sido aqueles que assinou aquele baixo assinado para o Coentrão não vir para o Porto. Possivelmente. Mas esta piada também já tinha lido em algum lado. Pedro, acho que foi a Catarina que lia, mas não sei, que a Catarina Pereira acho que tinha visto isto durante o jogo. Este blackout tipo anos 90 já enjoa, não faz sentido nos dias de hoje e penaliza ainda mais os adeptos. Marco e Uribe, nota 10. Um pouco de futurologia, faz sentido o regresso de Bruno Costa, ainda por cima a pagar? Abraços. Eu não li quem tinha dito, foi o Pedro Constantino que faz esta pergunta. Portanto, já temos duas perguntas bem vincadas. Essa muito pertinente. Essa muito pertinente e questionei-me a mim mesmo sobre isso que ele estava a questionar. Mas o ainda por cima a pagar, então esclarece-me já. Fica já resolvido. Sim. Opa, lá está. Eu se calhar no meio distraído. Eu sei que o Bruno Costa teve uma fase muito boa, até com golos, até um golo até muito bom, que eu lembro-me de ele ter marcado, algumas assistências. Mas o regresso do penalti que ele marcou. Ainda por cima. Mas o regresso, e ainda por cima a pagar não é 500 mil euros. É que são 2 milhões e meio. Sim, mas antes continuas. Eu já há uns meses que tinha dito aqui que tinha ouvido esse rumor que ele ia regressar. E na altura o que me disseram é que não se paga nada. E se for para pagar deve ter a ver com outro jogador que também pode vir. Mas pronto, foi o que me disseram. Não acredito que porque isto é muito vulgar, esta história dos empréstimos encapotados hoje em dia. Só podes ter um jogador emprestado a cada equipa, não é? Portanto quando se por exemplo agora fosse para regressar o Queiroz ou o Bruno Costa, não sei o que, esses gajos isso são jogatinas, não há dinheiro. Olha que apareceu aqui em rodapé, eu fiquei incrédulo, mas passou aqui em rodapé na televisão, aqui na Sport TV, e eram 2 milhões e meio. 2 milhões e meio para o Bruno Costa. Eu gosto muito do rapaz, mas não estou a ver ele a pegar a ser titular ou até eu ia dizer uma opção válida, ainda acredito para muitos jogos, ele se calhar não posso entrar muitas vezes. Mas daí até um jogo para 2 milhões e meio, não sei, temos ali outras opções, não sei. Pode depois daqui a um ano a gente ver esse valor lá nas contas, mas se virmos, isso são outras coisas, de certeza. Sim, é capaz. Porque não faz sentido, porque caso contrário tu não emprestavas, não é? Ia para o outro lado, porque de certeza que há outros clubes que fazem, não é? Porque é que eu vou emprestar a um gajo que depois vai me causar problemas se eu quiser reaver o jogador? Se eu emprestar ao clube ao lado, os gajos isso querem aconteceu-te com o Casemiro e o Real Madrid, não é? Mas isso é diferente. Aconteceu-lhes. Nós exercemos e depois eles tiveram que... E mesmo assim esse foi negociado. Sabem por quem? Sim, porque o presidente contou agora. Exato. Foi o Pinho, foi das coisas que ele disse na entrevista.
foi o Pinho. Lá está, isso, eu fiquei a ponderar naquela porcaria. A opção do Casemiro tinha sido anunciada logo no momento em que ele foi emprestado. E depois ainda foi preciso ir alguém para negociar isso? Do emissário. Mas pronto, adiante. É por isso que nós temos 25 participações na Champions e as nossas contas estão como estão. Mas desportivamente então, Pis, não estás a ver a grande pistola, para além da parte financeira? Não, desportivamente, assim, eu acho que ele fez uma época muito válida, atenção, fez uma época dos emprestados, mesmo dos emprestados encapotados, como a Prata estava a referir, e eu acho que se calhar ele acabou por ser o que mais se destacou. Estou aqui eu agora a varrer mentalmente aí, por exemplo, Diogo Queiroz agora foi titular agora no Vitória e na por cima capitão, mas ele nem no Famalicão é titular, não é? Por amor de Deus, estamos aqui a pedir que ele regresse quando nem sequer é titular no Famalicão, por amor de Deus, o Tomás no Reading fez muitos jogos, mas também não foi titular absoluto, nem se possa dizer que se destacou por aí além. Podemos ainda concluir que tem muita margem de produção, porque ainda é muito novo e vamos ver, mas também não acredito que desportivamente possa fazer sentido e possa ser, lá está, uma opção válida, se calhar até para entrar agora, ser o titular é indiscutível, não acredito, e ainda temos muitos se calhar ali em pé de igualdade no mínimo, para aquela posição, como um Fabieira, um Romário Baró, percebes? Não sei se passará agora por aí emprestar esses. Para além se Marco ficar, não é? Tens Marco Uribe e Sérgio Oliveira, ainda. Marco Uribe e Sérgio Oliveira, fala-se no regresso, na vinda do Eustáquio. Daqui a pouco já tens, sei lá, quantos jogadores para aquelas posições. Já se falou de tentar resgatar o Gold. Resgatar é mais ou menos, não sei se é bem o termo, é mesmo comprar, não é? Esse ainda não é nosso. Ou não? Não, porque eu digo é treinado pelo bicho, portanto eu não sei o que é que há com o Sporting, acho que pode ser um negócio complicado. Não, eu por acaso ainda hoje estive a ver a carreira dele. Ele já está cá aqui em Portugal desde 2014 e nos últimos 4 anos, porque ele já está no Farense há 2, creio eu. Ele teve o ano passado e este ano. No ano anterior ainda acho que ainda começou lá no Farense, mas depois foi para a Escócia, para um clube escocês, agora não me recordo o nome, não foi nem Celtic nem Rangers, mas foi um clube também da Primeira Liga, mas para a Escócia, e antes já tinha estado emprestado ao Aves também, e antes da teve foi Júnior de equipa B do Sporting, portanto não sei até que ponto ainda existe qualquer tipo de vínculo com o Sporting, mas ainda pode ter havido ali qualquer coisa, não é? Do género, só vais para um grande se nós deixarmos, não sei. Muito bem, pronto, fugimos daqui, vamos tentar continuar no jogo, se houver essas perguntas, porque fugindo do tema depois vamos começar aqui devagar e se calhar deixamos essas mais para o final, mas ficou, penso eu, respondido, Pedro, ou seja, a questão do Bruno Costa e as muitas opções para o meio e a questão financeira, mais a questão de imbróglio ali já combinado, algo do género, segundo a teoria do Prata. Vamos continuar aqui. É importante porque se for assim é um gajo que pode fazer a pré-época e depois se correr bem fica, se não fica, portanto é muito diferente investir nele ou não. Sim. Na retina dele no Porto fica-me um jogo que vimos aqui em Braga, da Taça da Liga, que ele entra e foi relativamente importante, um Porto-Benfica deu ali consistência ao meio campo, tenho essa ideia. Grande confiança, lembro que estás a lembrar daquele bolão que ele consegue dominar. Jesus, sim, grande sangue frio, sim senhor. Muito bem, vamos aqui ao The 14. O jogo seguiu o padrão habitual dos últimos tempos, tirando o Benfica e Farense. Primeira parte fraca, mas com 1 ou 2 bons momentos de pressing e uma ou outra oportunidade. Depois uma entrada na segunda parte forte que acaba por resolver o jogo. Não vai muito de encontro esse primeiro comentário do Fortino, ele tem aqui 3 comentários, já os vou ler de seguida, mas vou aproveitar para comentar esta primeira nota. Pronto, não vai de encontro àquilo que tínhamos dito, porque nós nem consideramos que a entrada na segunda parte tivesse sido assim muito boa. Há aquele lance do Rio Ave, mais a tal bola do Marchesini, e depois é a primeira vez que vamos lá marcamos, e na primeira parte temos aqueles 10 minutos que achamos de
de algum pressing, de muitas oportunidades e que o gol poderia ter surgido. Vou continuar a ler o comentário dele. Destaque para Otávio na vertente atacante e Uribe no pressing. Boa jogada de João Mário e finalização de Martínez no golo. Apesar de mais discreto, também gostei do Taremi. Não gostei tanto de Manafá e achei o Leite novamente nervoso e lento, apesar de gostar do potencial dele. Mal posso esperar pelos vossos podcasts de final da época para analisarmos o que vem aí no futuro do nosso clube, continuação do treinador, novos jogadores, saídas, etc. Mas só depois de ganharmos ao Bessade. Vocês, Prata, queres dar aqui alguma opinião a este comentário geral? Isso é garantido, é só depois do Bessade, esses rescaldos. Sim. E relativamente à análise individual, pretendo se calhar nós também já ir para um MVP e depois leio os outros comentários, mas eu não concordo muito, já dissemos a questão da entrada na segunda parte. Eu achei que foi um bocadinho mais do mesmo, mas passou a correr um bocadinho melhor, simplesmente. Eu acho que não mudamos grande coisa. Mas a questão posso pegar na questão do Leite. Acho que sim, pareceu-me nervoso, acho que acusou aquele erro no último jogo. Um bocado a panagem dele. Quando as coisas correm muito bem, parece que ele está porreiro, até ao momento em que vem o erro e depois ele começa a duvidar outra vez de si próprio, e isso é perigoso num jogador que já não é propriamente uma promessa, já tem jogos suficientes na equipa titular do Porto para não pensarmos nele como uma promessa. Temos que pensar nele, temos que pô-lo ao mesmo nível do que o Mbemba, por exemplo, que é o concorrente dele. Não ponho que o Pepe já tem aquela componente de experiência, mas tem que o pôr ao nível do Mbemba e do Sarr. E nisso ele está a ficar aquém, sinceramente. Eu não me custa dizê-lo. Mas, apesar de tudo, os maiores erros na defesa não foi ele que os fez. Há um erro na primeira parte do Pepe que dá um remate de fora da área do... não sei se foi do Mané ou do Rafael Leão. Sobre a direita do Rafael Leão. Esse é que era. Esse teve lá, mas foi na. Rafael Camacho. Mas esteve lá, deve ter jogado nos arcos esta época. Não sei se ele jogou. Sim, é capaz de ter jogado. Tens razão. E depois há o tal lance que o Lamba já disse, que é mesmo antes do segundo golo o Pepe faz um atraso horrível para o Marquezinho. E depois há um dos remates do Mexino no final, é uma oferta do Manafá. Portanto, sim, concordo, teve nervoso, mas não foi ele que cometeu os erros maiores na defesa. Lá está, não vejo ninguém a falar mal do Pepe por causa desses 2 lances. Lá está, porque nós sabemos que ele não treme, faz esse jogo, faz esses erros, mas depois continua tudo na mesma. Não notas que ele treme, mas ele também faz erros. E já não tem que provar nada, não é? Exatamente, mas o Leite tem que pensar assim também. Caso contrário, vai estar sempre neste limbo. E não convence ninguém, porque a maior parte dos adeptos do Porto não estão convencidos com ele, antes pelo contrário. Só estes nerds da formação como eu é que ainda lhe vão dando oportunidade sobre oportunidade, mas a certa altura já chega, não é? Não pode ser para sempre. Pronto, e quanto ao MVP, posso dizer que para mim é o Dias, acho que para vocês também vai ser, mas não estou a condicionar, não é? Estou a tentar adivinhar, mas lá está, gostei do João Mário ofensivamente, gostei do Manafá também ofensivamente, achei que a contribuição deles para o jogo acho que foi importante, sobretudo pela falta de criatividade do meio que o Uribe e que o Grujic retira um bocadinho de criatividade, não é? Fica tudo nas costas do Otávio, e o Otávio hoje também não estava assim nos seus dias, também não esteve mal, mas também não estava assim nos seus dias. Mas por exemplo, o Otávio tem o passe para o Taremi. Para o Taremi, por exemplo. Acho que não chega a ter uma assistência para o golo o Otávio. Não, o Piseiro na Fantasy acho que não tem. Pensei que ele tinha feito a assistência para o Dias. Não, o Dias é o Taremi. Ok.
Está bem. Então não chegou a fazer nenhuma assistência. Mas eu também fiquei com essa sensação e já não sei de que é que foi. Ou foi uma oportunidade quase clara de golo. Que eu também fiquei é o lance do Taremi. O lance do Taremi Ok, ele dá para o Taremi que dá para o Dias. Talvez seja isso. Sim. E eu pensei que estava a falar do lance do Taremi, o que ele manda para as nuvens. Boa. Sim. Pronto, mas não tem assim grandes exibições. Só agora no final, só para dizer, o gajo está lá e quando é chamado a intervir, o Marca porque teve uma intervenção boa no segundo golo e depois no final também manteve a baliza inviolada e salvou-me aqui uns pontinhos na Fantasy. E é nele que começa a jogar o golo, como já tinha dito. Pois é isso. Tens uma marcha na baliza? Tens uma marcha na baliza? Eu não. Prata. O Prata? Tenho, saquei o Oliveira para meter o Marcha. Fizeste bem, porque sabes quem vai jogar o último jogo, não é? Não vai ser o Marcha. Não sei. Mas posso mudar outra vez, não é? Pode, sem dúvida. Mas não me ia lembrar se não dissesses, por acaso. Nem me lembrei disso. Estou a dizer, pode nem acontecer. Olha, Pis, queres também dar aí as tuas notas de destaques? Sim, eu não tenho as notas de destaque. Eu também concordo que é o Luís Dias o MVP, mas não tem assim muitas mais. Pronto, só dar destaque para o Paulo Martínez, né, que acabou por continuar a faturar e acaba por ser um bom golo. O João Mário também porque acaba por confirmar que pode ser uma alternativa válida também para aquela posição. E dos outros já não surpreenderam assim muito. Pronto, acho que cumpriram, não tem assim grandes notas de destaque. O Uribe acho que continua a exibir-se a um bom nível, o Gritos também. Lá está, com aquelas ressalvas que traz coisas para o jogo diferentes do Sérgio Oliveira, mas não posso dizer que tenha estado mal, até teve lances interessantes, como diria o Riscas, o nosso colega de passada larga, então na segunda parte houve lá um lance que galgou ali uns metros valentes, e acho que continua a ter um papel importante também ali no meio campo, e basicamente só isso. Eu só queria puxar um bocadinho atrás, quando na altura estás a ler os comentários, e dar mais uma vez o enfoque, já não sei quem é que escreveu isso, tu disseste, mas é essa tal questão do blackout. Eu já tinha dito isto no último episódio, nós continuamos nesta senda e cada vez custa cada vez mais estarmos aqui a arranjar desculpas para este tipo de atitude, não é? Eu a semana passada estava aqui a levar para uma não renovação do Sérgio Conceição e ele não está para se chatear mais com isto e ser quase um voto de protesto dele e como quer dizer, para o ano não estou cá, olha, também não levam mais comigo até ao final do ano. Mas quer dizer, já é jogo após jogo, não sei, pelo menos uma explicação, pelo menos podia por simplesmente dizerem, até o final da época não falámos mais. E já ninguém estava na expectativa. Não, até o final da época até eu pensar olha, vamos fazer uma conferência ou não vamos fazer, agora até a próxima época, qualquer coisa, mas diziam-nos, estamos sempre neste impasse, agora vamos ver se vem aqui alguém do Porto. E vai o jogador e não vai o treinador. Não percebo, não há assim grande coerência. Pronto, olha, o treinador não fala, nem antes nem depois, mas quer dizer, vai o jogador, não fala o treinador. Pronto, também acho que isso é de falta. Que também não consigo. Eu também concordo, e concordo com a conclusão dele, porque quem é que sente falta disto? Já sei que os jornalistas têm menos, não conseguem ocupar tão facilmente as páginas. Pronto, os jornalistas têm um bocadinho mais de dificuldade, mas os grandes prejudicados disto são os adeptos. Claro. Não faz sentido nenhum. Não tem pés nem cabeça isto. Enfim. Muito bem. Relembro só que foi o Pedro Constantino que disse isso e eu a seguir também vou ler o Alex, também tem aqui vários comentários, também começa com enfoque nessa questão do blackout. Relativamente ao MVP, só para concluir a minha parte, sim, Luís Dias, nota de muito bom destaque para o João Mário, porque acho que desembrulha ali o resultado, e para o Tony Martínez também, porque também não facilita nesse momento e é ali o primeiro golo. Sim, e eu também esqueci, o Martínez
Lá está, não me agrada, não me entusiasma muito vê-lo jogar, mas entusiasma-me a eficácia dele. Isso entusiasma-me porque é um problema dos outros avançados que nós temos, é um problema que nós, o Conceição tinha ganho ainda mais títulos se os nossos avançados tivessem a eficácia que o Martínez está a ter nestes últimos jogos. Pronto, e também uma palavra para o Sérgio Oliveira, o moço entra e mete-a lá dentro. É bom. Pronto, o resto, vocês também já foram todos avançando. A questão do Marche, a questão do Luís Dias é obviamente o MVP e pronto, e foi-se falando aí do pessoal. São mais estas notas particulares. Vou continuar a ler então. Vou então pegar no Alex, que tem aqui um comentário, depois tem os outros para cima, e eu penso que eu não li este, mas... e outra nota que também o Alex diz aqui, e que também ia dizer aqui na questão do MVP, é que, mandou-se a piada aqui do Marega, o Tiago Lejo falou nisso, não é? Que ele podia ter anunciado há mais tempo, mas o que é certo é que estamos há 3 jogos sem jogar sem o nosso melhor jogador, e estamos-nos a esquecer disso. Agora não voltou a não jogar, e pronto, parece que também se calhar podia ter assinado, não é? Uma pessoa nem se lembra que o nosso melhor jogador simplesmente não está a jogar. E, pronto, e certamente que faria falta, e se perdêssemos até poder-nos ler, falta o Corona e tal, mas é isso, só para relembrar a ausência dele. E o Alex também tem aqui nos comentários. E neste momento não estou a ver onde é que ele possa entrar. Podem estar para o lugar de qualquer um, até o Marque. Exatamente. Embora o Marge tenha feito algumas assistências, e olha, semana passada fez assistência e hoje estava quase, portanto é isso. Alex, então, continua a fazer uma comissão este blackout, onde mais do que estarmos em protestos contra arbitragens ou CS, estamos a fugir de temas que necessitavam de resposta, como a saída de Marega, renovação de Sérgio Conceição e perda do título. Ou CS, estamos aqui a falhar. Comunicação social. Bom. Pronto, estava aqui. Vou continuar a ler o Alex e depois podemos comentar. Pronto, tem aqui um comentário forte sobre esta ausência do que estávamos a falar e de alguns temas importantes, de facto. Depois ele disse também: Corona atingiu o seu espento com a saída do Brahimi. Agora é na ausência de Corona que Luís Dias tem voltado a brilhar. Curioso. Mais uma excelente exibição de João Mário, a lateral, embora não o vejo como futuro titular. Apostariam em João Mário, Tomás ou Rodrigo neste lugar? Está ele a questionar. Fica a nota, vou só acabar do que ele disse e já falamos. Portanto, temos a questão da comunicação social, que já tínhamos falado, mas podemos reforçar ali com os aspectos que ele diz, mais aqui a questão de defesa direita ainda para o futuro. El Ninho, últimos 3 jogos a titular, 3 golos, leva 6 na Liga. Marega, 7. Não é um prodígio, mas tem sido letal. É tal eficácia que tinhas acabado de falar, Prata. Uribe, já não há palavras. Gruites, em crescendo, acham que vale a pena um esforço financeiro para ficar? Também já foi um tema que fomos abordando. Nos episódios, depende do esforço financeiro, mas eu neste momento, foi o que eu disse a última vez. As últimas notícias é renovar o empréstimo, desta vez com a opção de compra. Se for 8 milhões, 10 milhões, se calhar pensava bem. Então é isso, que calhar compra-se logo. É isso. Se fosse esse valor, se for mais, vai ser outro. Marcezinho também essencial e Leite sem ficar ligado a um golo. E para terminar, segundo jogo fora com 0 remates à baliza ao intervalo. Nossos. Estou a questionar na segunda, em 10 minutos resolvemos o jogo. Será que são 0 remates à baliza nossos? Mas enquadrados. São os enquadrados. E não é bem a situação de perigo, porque lá está. Com a saída de Marega, acham que podemos aproveitar para outros tipos de futebol, 4-3-3, 4-2-3-1, ou vamos manter os 2 panzers na frente e tentar abrir os cofres na base da força? Pronto, temos aqui algumas questões de futuro e depois ainda tem aqui os Jarcos também estão com questões de futuros, e sem esquecer então a questão do treinador. Será que falhei mais alguma? Não, que na outra nós abordamos logo. Deixa-me só ler os Arcos e depois tentamos então incluir aqui estas análises para terminarmos isto, que já vamos com 1h04. Os Arcos diz: sem querer ser demasiado mauzinho, fica a sensação que se o Marega tivesse anunciado há 3 ou 4 jornadas atrás que ia para as Arábias, talvez fôssemos campeões. Quanto ao Mr. Conceição, ano sabático,
Pronto, mais uma dos Arcos que encaixa então na questão da nossa opinião relativamente à continuidade do Conceição e se não continuar as opções, mas ele acaba dizendo: aproveito para lançar o desafio, quando terminar a época e houver pouco material para o podcast, podiam fazer um episódio só de perguntas dos ouvintes para vocês sobre o passado, presente e futuro do clube. Um forte abraço. Fica aqui o bitite dos Arcos para os próximos episódios. Isso era Portanto, era engraçado. Pode ser a estreia no Twitch. Está a revelar que vamos nos estrear no Twitch. Será que vamos perceber daquilo? A malta deve ter ouvido o episódio dos 15 anos. É isso. Portanto, foi o Icas que sugeriu e nós estamos a pensar, será que sim, será que não? Enfim, vamos ver. Muito bem. Olha, vamos então às questões. Se começamos já com o treinador ou vamos primeiro aqui aos dos jogadores? Se calhar vamos esta mais rápida do defesa de direito, do que o Alex disse. Não sei se ainda querem acrescentar mais alguma coisa relativamente à comunicação social, ao blackout, à comunicação social e a estas saída de Marega, a renovação do Sérgio Conceição, a perda do título, que nada foi falado. Pronto, aqui então esta parte passamos, que já tínhamos então abordado a questão do blackout, que sim que devíamos falar. Vamos então à questão do lateral direito. Vamos responder a estas perguntas de forma um bocadinho mais sintética, porque pronto, isto ficam então para os episódios que vamos ter aí depois da época, vai haver muita coisa para falar, mas rapidamente, defesa de direito entre, estou aqui a procurar outra vez, mas era entre João Mário, Tomás Esteves ou Rodrigo Conceição. Do que eu tenho visto agora, e eu ia já para o Rodrigo Conceição, porque pela questão daquele estilo, daquela vontade, daquela garra, isso é algo que me fascina sempre e é uma coisa que tem. Agora, obviamente que dos três parece-me que o que tem mais condições neste momento é o próprio João Mário, não é? Está a jogar na equipa do Porto, está a ganhar essa e depois depende, é que se é lateral ou se é extremo, não é? E se for para ser mais extremo, para aparecer lá e não ter ninguém à frente, etc., como tem sido estes últimos jogos, neste momento os três, o João Mário está à frente dos três. A vossa opinião? Isso é fundamental, é que o Rodrigo Conceição é um ala, é como o Porro no Sporting, sobretudo. Não digo Porro porque não digo Nuno Mendes, porque Nuno Mendes eu acho que jogava bem a lateral esquerdo na mesma, mas o Porro não. Acho que o Porro, se tiver que jogar a lateral direito mesmo e não a ala direito, vai ser um desastre. E temo que qualquer um desses João Mário e do Rodrigo Conceição a jogar a defesa direito poderá ser uma via aberta para os adversários, porque não tem aquela característica defensiva necessária, por muito que o Rodrigo Conceição tenha muito mais intensidade, mas ainda agora no jogo com o Leixões vimos um erro horrível do defensivo de posicionamento do Rodrigo Conceição e estava a jogar a ala, não estava a jogar a lateral direito. Mas acho que para mim nenhum dos três. Acho que tem que se contratar um gajo perfil Alex Telles para uma das alas, para a direita ou para a esquerda, mas pronto. E depois os outros vão jogando. Pode ser mesmo Alex Telles? Pode ser mesmo Alex Telles. É um gajo para chegar e para a gente perceber, ok, este gajo é um esteio, este gajo é o lugar dele, o gajo contratado para titular. Depois, se tivermos a dupla de centrais estabilizada e um gajo estável num dos lados, aí já podemos ir jogando com as outras opções e pode um jogador do perfil do Tomás e do perfil do João Mário ir crescendo na equipa. Assim, da maneira que está, chegamos à conclusão que o Manafá não chega, o Zaido não chega, o Nanu não chega, o João Mário, se jogasse mais 3 ou 4 jogos, também não ia chegar, porque a hemorragia é grande. Temos que destacar a hemorragia pelo menos de um dos lados, para um destes gajos poder brilhar, senão nunca mais. Pixe. Não, eu acho que dos três escolho o Manafá.
É isso, eu acho que também. eu acho que a grande vantagem dos três é que tem uma margem de progressão muito, muito maior que o Manafá. E o desses três consigo encontrar vantagens em todos, no João Mário, pelo que vocês disseram, do Rodrigo, porque tem a grande vantagem de apanhar um ano inteiro a jogar numa equipa que tem que defender muito, e ainda por cima uma equipa está com muito mal a época e está sujeita a descer divisão, portanto treino mais intensivo do que este se calhar é difícil. E o próprio Tomás, que vem de uma segunda, apesar de ser segunda liga, é uma segunda liga inglesa, não é? Que se calhar deve ter tido jogos muito mais competitivos, ou se calhar a maior parte deles foi muito mais competitivos que uma primeira liga portuguesa, e apesar de não ter sido titular indiscutível, também lhe deu se calhar outro tipo de bagagem também para encarar agora aqui a pré-época no Porto também de outra forma. Portanto, eu acho que os três têm uma margem de progressão brutal, mas neste momento se calhar não são o lateral direito que o Porto ainda necessita, não é? Se quisermos, olha, é este o lateral, não é? Se calhar como o Manafá não é, mas se calhar o Manafá atualmente está melhor do que qualquer um deles, mas acredito que em pouco tempo se tornem se calhar uma garantia para o plantel. Para já, infelizmente, ainda não são. Muito bem. Vamos então pegar se calhar em algo que está relacionado a isto, porque os jogadores vai depender muito do treinador que tivermos, e pronto, está aí a correr o rumor da possível não continuação do Sérgio Conceição. Até foi o Jarros que falou na questão sabática, não é? Também já se falou nisso. Quem falou foi o Record. Foi o Record? Não sabia quem tinha falado, mas já tinha ouvido ou nos nossos WhatsApp. Eles gostam de inventar essas coisas. De inventar, não sei, mas eles gostam sempre de ter estas teorias, não é? Por exemplo, o Benfica queria muito ganhar hoje para serem os campeões da segunda volta, por exemplo. Foi o Record que lançou isso também. Cada um com os seus objetivos. O blackout também, lá está, assim, não tem que ouvir essa pergunta todas as semanas, o Conceição, mas duvido que seja por causa disso. Mas até preferia que dissessem que era por causa disso, sinceramente. Ao menos tinha uma razão, estúpida, mas tinha uma razão. É isso, pelo menos justificar. Mas pronto, até posso começar então. Eu estava curioso de saber quem é que eu ia mandar para o Itália. Em primeiro lugar, o treinador é fácil, era Sérgio Conceição, era esse que queria. Lá está, fala-se muito dessa questão de... Não, mas vou dizer os nomes. E este era o que eu queria, ok? Teoricamente, quem é que vem à baila? Os do costume, ou seja, aqueles que estavas a pensar quando o Sérgio Conceição veio, aqueles que poderiam ter alguma credibilidade quando o Sérgio Conceição veio. Então, os que me vêm à cabeça é Vítor Pereira por estar livre, não é? Porque teve cá, etc. É Leonardo do Jardim, que já está há tanto tempo disponível que já começa a estranhar, se calhar já não é, e portanto seriam estes dois nomes, mais o terceiro, que é aquele que está aí a brincar aos ralis, não é? Que também parece que o futebol se calhar vai acabar, mas poderia haver aí uma esperança de um regresso ou algo do género. Portanto, estes seriam os três nomes da tal questão que houve um dos ouvintes que disse precisamente, ou que particularizou a questão de ser treinador português. Estes seriam os três que, com currículo, que poderiam se encaixar no... Mas um que podia vir mesmo, diz lá. Pois, lá está. E não é só isso, é o perfil habitual do presidente. O perfil ele gosta muito mais do perfil wildcard, a aposta. E nisso eu, por acaso, eu também não estou a dar grande valor aos rumores que se tem ouvido. A esse do ano sabático, então, não dou validade nenhuma. Acho que se o Conceição sair é porque quer ir para o outro lado, simplesmente, não é porque quer deixar de treinar. Eu acho que não fazia sentido até para a carreira dele. Eu acho que ele é um treinador valorizado neste momento, mas é perfeitamente possível que ele ache que o ciclo dele aqui acabou e que pode ir para o outro lado, continuar a carreira dele, sempre em crescente. Mas eu acho que no perfil wildcard eu tenho ouvido zooms que vocês alguns já devem ter ouvido, que é o Pepa, sobretudo. Já ouvi várias vezes ao longo da época e agora voltei a ouvir outra vez. E há um ainda mais wildcard
que eu ouvi que é um dos elementos da equipa técnica do Sérgio não ir com ele, nomeadamente o número 2. E já ouvi de 2 pessoas isso. Será que sim? Será que não? Não sei o que pensar sobre o assunto, mas a única coisa que eu posso dizer é que o presidente gosta muito destes golpes de asa e normalmente prefere do que ir contratar um gajo consagrado. Quantas vezes ele fez isso? Fez com o Arthur Jorge, não é? Mas não é muito vulgar isso acontecer. Fez com o Arthur Jorge? Quando regressou. Sim, estás a buscar gajos que tenham assim. Não, fez com o Arthur Jorge, fez com o Ivites, correu mal os Ivites. Sim, mas eu não lembro, provavelmente o Ivites já era um gajo com currículo na altura quando veio, não é? Veio sim, quando veio já tinha sido campeão em vários países, embora se fosse Croácia, Holanda. O Ivites é assim um bocado uma exceção. Normalmente o perfil do treinador. Eu pensei que estava a dizer vir a segunda vez. Sim, vir a segunda vez. Também veio a segunda vez. Sim, também. Mas quando contratados, normalmente ele gosta dos golpes de asa, gosta de gajos para crescerem com o clube. Essa é a ideia que eu tenho. Portanto, aí caíam por terra todos esses nomes, do Vilas Boas, do Leonardo Jardim, do Marco Silva. Sim, o Marco Silva não meti porque aquela cena de ter recusado ao caralho. Eles estão todos livres. O Paulo Fonseca, o Luís Castro, estás a ver? A quantidade de gajos que estão livres e que poderiam ser sondados. Não sei se serão, não faço ideia nenhuma, mas são treinadores com experiência de Champions, por exemplo. Todos eles, tirando Marco Silva. Não sei se Marco Silva chegou a estar nas Champions com o Sporting. Se calhar não. O Sporting não, mas com o Olympiacos, será que esteve? Com o Olympiacos talvez. Sim. Mas é um bocado imprevisível. Eu acho que quando voltarmos a ouvir falar do Sérgio, acho que vamos ter logo respostas. É isto, não vai acabar logo o tabu. Mas a mim custa muito, obviamente, a sair do Sérgio, mas compreendo a questão do desgaste, etc. E há um dos ouvintes que fala do 4-3-3 e do 4-2-3-1. Vai depender um bocadinho por exemplo, se fosse o Pepa, por exemplo, ele jogou 4-3-3 este ano todo no Passos. Se for Conceição, acho que vamos continuar com os Panzers, porque ele gosta disso, mas também, apesar de também ter usado o outro esquema. Portanto, vai depender um bocado do treinador, não vale a pena estar aqui a fazer grande especulação. Fiz ver mais algum nome, mais algum wildcard, além do Vítor Bruno e do Pepa? Eu nem quero pensar nisso, portanto não vejo sempre com muita reticência esse tipo de apostas. Pronto, já sabemos que algumas correm muito bem, outras podem correr mal, não sei, e o Pepa pode ser numa dessas situações, não é? O último que fomos buscar ao Passos Ferreira não correu muito bem, não é? Não sei, fala-se também, já soube num outro caso o Vieira, embora ele tenha acabado mal no Vitória, e depois a experiência que ele teve lá na Arábia também não tenha corrido grande coisa, apesar destes últimos 10 jogos que ele está fazendo no Famalicão, pronto, são muito bons, mas ele também o Famalicão também é muito bom, atenção, a equipa também é muito boa, mas estas apostas também lembro também do Silas estar a fazer grande campanha no Belenenses, vai para o Sporting e enterra aquilo, não é? E olha, nunca mais deu nada, nem no Famalicão este ano, por exemplo. É sempre um tiro no escuro, digo eu, porque também não estou a ver nós a termos capacidade para ir buscar um gajo desses, não é? Tipo Marco Silva ou o Leonardo Jardim, é como tu dizes, já está tanto tempo fora que ele se calhar até já aceita baixar significativamente o ordenado, se calhar para vir treinar, não sei, não faço a mínima ideia, mas ainda este pessoal desculpa, só para falar do wildcards, um que não tem perfil do wildcard, mas que eu também já ouvi, foi o Bruno Lage, imagina. Que brincadeira. Aquelas coisas da picada ao adversário, enfim, agora, como não se sabe, toda a gente tem um rumor e um gajo nunca sabe o que é verdade e o que é que não é. Enfim.
E nos jornais, e estou a dizer rumores extra-jornais, porque os jornais então lançam mais não sei quantos. Sim. A questão é, lá está, é bem porque eu vejo isto e não vale a pena que se nós estivéssemos aqui a falar sobre isto, eu acho que iríamos estar aqui a noite toda. Mas esse tipo de temas é para isso. Pois é, que o Conceição não renovar, ainda não ter dito nada, é à medida que o tempo vai passando. Ainda por cima agora, que tu não tens mais nada para decidir. Aquilo que podia acontecer era, não pá, deixa-me garantir o segundo lugar e está feito, não é? E já não há mais nada a discutir, não há nada mais a ganhar, vamos meter aqui os pontos nos is. Pá, e não se passou isso. Portanto, pá, não sei. Não sei que ilações é que eu possa tirar disto, e isto vai só alimentar a incerteza no povo e vai permitir que a comunicação social seja se calhar aqui a alimentar boatos, pá, não sei com que critério não. Vamos ver. Não, que esteja a ser trabalhado e que depois seja dado uma resposta quando se falar e que já esteja tudo definido, pelo menos que esteja a ser trabalhado, porque o Queiroz também já está livre na Colômbia e o Peseiro se calhar também deve ir embora no instante, e são mais duas opções. Não, vamos lá. Eu não sei se o Petit agora acabando, não sei. Muito bem. Olha, estamos aqui mais... Atenção que o gajo está a fazer uma época de caraças, fosse 40 pontos já. Recebemos mais um comentário entretanto, que já falamos disto, mas fica aqui o comentário do ARS Lopes. Amanhã vai haver fogo na B, Baró, Fabieiro, Evanilson e Chico. Acho que o Feirense vai mesmo ficar na segunda. Falta então aqui o Diogo Costa, dos que estavam no banco hoje, mais Charre e mais Garraça. E estão os 7. Pronto, penso que não surgiu mais nada. Agradecer a todos aqui que participaram: o Tiago Alejo, o Henrique Santos, o Dylan Paiva, o Diogo, o Pedro Constantino, o Alex, o Jarcos e o de Fortune, mais o ARS Lopes. Penso que disse todos. E vamos nós finalizar também com o 11 para o último jogo. Vamos ter aí muitas mexidas, Prata, para a recepção ao Bessado? Não, para mim não. Mas não achas que há normalmente estas últimas jornadas para isso? Não, acho que eu não faria. Portanto, Marque, João Mário, Pepe, Leite, Manafá, Uribe, Oliveira, Otávio, Dias, Martínez, Taremi. Muito bem. Fixe. Otávio, Dias, não disseste Martínez? Martínez, falta o Martínez então. Disseste a mesma equipa, não foi? É a mesma equipa com a mesma equipa com o Oliveira no lugar do... eu troquei tudo. É o Uribe que está castigado. É a mesma equipa com o Oliveira. O Oliveira no lugar do Uribe. E o Mbemba não vai recuperar, é isso, certo? Estou a partir do princípio que não, nem Mbemba, nem Corona, nem Zaigo. Mas o Mbemba não é a questão do recuperar, o Mbemba era a questão do amarelo. Porque ele saiu, não meteu o joelho. Pois. Então pode ser o Mbemba, já me estou a cagar. Pois, eu pensei que tu não ias pôr o Mbemba pela questão... Esqueci-me. Não, esqueci-me. Aqui há uma coisa que pode influenciar. Quando é que joga a B? No Seixal? Isto está marcado para o meio da semana, ainda não está marcada a data. Não? Depende agora dos jogos para jogar ao mesmo tempo. Devem estar à espera dos jogos da manhã para marcar. E é meio da semana. Sim, porque senão eu também arriscava. O Otávio saiu também tocado, aí arriscava até meter o Fábio, por exemplo. O Fábio, de resto, fazia igual, não tinha grandes alterações a fazer, fazia igual, com o Sérgio Oliveira entrar para o lugar do Uribe, e o guarda-redes meteu o Diogo Costa, ao intervalo para substituir pelo Cláudio Ramos, ou então meteu logo o Cláudio Ramos na baliza, já que o Diogo Costa teve a oportunidade de jogar nas taças, e de resto tudo igual. Porque eu estou a ver, estive aqui a ver, e o... Da equipa B é no fim de semana e portanto acho que estamos tranquilos quanto a isso. A equipa B é no fim de semana e que a taça também vai ser, se calhar não há tanto stress. Podem jogar muitos também no Seixal. Muito bem.
Eu teoricamente acredito também na questão das mudanças principalmente na questão do guarda-redes, porque de facto o plantel ainda rodou bastante, portanto não há aí muita gente por jogar. Até o Felipe Anderson já jogou hoje, portanto se calhar será mais ou menos parecido. Mas... E o Marcano jogou hoje. Esses já estão despachados, falta para aí o Cláudio Ramos. É isso, o Cláudio Ramos pelo menos sim, de início, para jogar uma vez pela equipa A, né? Para ter esse privilégio. Será que jogou já na taça? Não, nenhuma vez. Portanto, seria isso, seria a equipa similar, tendo em conta essas ausências, o regresso de Mbemba porque já não está castigado, seja liberado pelo lugar do Uribe pelo castigo, uma equipa similar, mas trocava o guarda-redes. E pronto, e é isto, vamos fechar o episódio. Vou só ao Real Ferro. Tenho extras. Então dá lá os extras, começa aí. Parece impossível, nós estamos no final do episódio e ainda não discutimos o facto de nós não vamos ser campeões este ano, e o campeão é o Sporting. Até parece que estamos com a Zia. Então, espera aí, primeiro estamos a gravar depois de eles serem campeões. É verdade, mas hoje é a primeira oportunidade que temos, mas ainda não falamos disso. Lá está, já passou tanta coisa interessante. Sim, também é um bocado por aí. Nem quero entrar na questão dos festejos. Mas eu vou entrar. Nem é questão dos festejos, já que lembraste aí, mas dá de primeira nota, depois vai ser nota dos festejos. Não é isso, pá. São campeões passados 19 anos. Esperemos que sejam sempre assim, de 20 em 20 anos. Mas não, eu já estive um bocadinho numa fase mais em negação, com aquela já falamos sobre isso aqui, com aquela conversa de corno, mas eles não jogam nada, mas não sei o quê. Sim, isso é só dizer ao pessoal para eu ouvir o nosso episódio depois do empate lá. Exatamente, eu até disse que eles continuassem a jogar assim, nem em quarto ficavam. E é verdade, e eles não jogaram assim. Foram uma equipa muito mais coesa do que o que mostraram nesse jogo, mas e uma equipa bastante diferente. Ao longo a equipa foi mudando bastante, mudou a partir daí. Mas o que é que fazemos? Damos os parabéns ao adversário? Talvez, não é? Talvez seja. Eu acho isto lembrei-me por causa da história do guardador. Exatamente. Eu estava a pensar, o que é que eu penso sobre isto? Se eles viessem ao Dragão, o que é que eu acharia sobre o assunto? Não sei, não acho importante, é uma gentileza, ainda por cima nos últimos 2 anos houve, mas houve porque não chegou a seguir com o adversário, não é? Foi o Moreirense, não é? E o Boa Vista. O Boa Vista fez ao Benfica e o Moreirense fez ao Porto. E portanto está regulamentado isso, é a minha opinião. Para isso ter começado a aparecer, isso é ter entrado em termos regulamentares mesmo. Não, eu acho que é coisas que se copiam lá, por exemplo, em Espanha é tradição. Portanto, deve ser um bocado por aí. Mais uma daquelas coisas que se quer importar para ficar bem, que é fair play. A mim não me custa. Eu acho é que devia haver, para mim, eu não me importava que isso fosse a regra, ou seja, tivesse de haver se houvesse sempre existir isso, e quando não existisse, isso era um sinal forte que a equipa que não fazia queria dar. Por exemplo, no ano do Lage, com aquelas escandaleiras todas no final, acho que o Porto não dar ao Benfica esse aplauso era um sinal forte que nós poderíamos dar, e aí seria político. Foi essa a conclusão que cheguei. Eu não me importo que seja regra, e depois quem quiser furar, fura, e a gente percebe porque é que furam. E é uma manifestação de interesses. Eu este ano, se o Sporting viesse ao Dragão a seguir, eu diria que sim, batam-lhe as palminhas. Há coisas que me fariam dizer para não baterem palmas. Lembro-me logo do caso Palhinha, e lembro do caso dos Covid, que me custaram um bocado. Mas
esta história de uma forma geral, sim. Esta história dos 19 anos também me custa, é um bocadinho mais forte que isso. Ele estava um bocadinho no desespero, e mesmo os adeptos que defendem acerrimamente essas porcarias, também é um bocado neste estado de questão. É tipo, porra, 19 anos é muita coisa, eu nem me imagino nessa situação. Portanto, olha, eu estou numa fase um bocado zen da minha vida, e vocês sabem porque eu dou os parabéns ao adversário este ano. Dou, sobretudo aos adeptos do adversário. Custa-me um bocadinho dar àqueles varandas que andaram a manobrar ali nessa história dos Covids e dos palhinhas, mas dou, e também dou ao treinador, ao Ruben, porque eu olho para o 11 de Sporting, mesmo para o plantel, eu não pescava muita gente para o Porto, e isso é sempre um sinal de que o treinador faz mais com eles do que o que seria de esperar. Eu acho que também exagera um bocadinho, mas eu acho que tem mérito. Soube ver as fragilidades e conseguiu construir uma equipa para se proteger das fragilidades, e portanto a ele também dou os parabéns, só para ficar bem. Este ano acabou de ter play. E também é mais fácil porque não é o Benfica, não é? Porque ao Benfica, quer se fosse muito justo ou injusto, jamais daria os parabéns. Estou a falar para mim. Sim, é muito mais difícil para mim, sim, confesso. E eu posso dizer que na terça-feira dei-me ao trabalho de percorrer a minha lista telefónica à procura de sportinguistas e mandar mensagem de parabéns do campeonato. Não encontrei nenhum na lista telefónica. Bom. Não, mas mandei para 4 ou 5, alguns deles até por questões profissionais, só porque ficava bem. mas não me custou muito, porque eu acho que tu casos vais ter sempre casos de um ou do outro. Para lembro do jogo com o Farense em casa do Sporting, que uma falta sobre o guarda-redes eles transformaram em penalti. Mas isso, eu acho que este ano até é mais. Eu acho que não vi jogos de outras equipas em que fossem tão prejudicados como nós fomos em determinados lances, em determinados jogos. Acho que tivemos jogos completamente inacreditáveis, lances completamente inacreditáveis. O Luís Dias em Braga. Até nas Champions tivemos. Eu acho que tivemos lances inacreditáveis, pronto. Mas lá está, o pessoal diz muito, entre o deve haver, vai todo, e normalmente até assim. Eu só acho que quando o Benfica ganha é que é completamente beneficiado. Costuma ser, por acaso. É isso que eu posso estar a ser tendencioso, mas é um bocadinho isso. Mas aqui não custa admitir, de uma forma geral, pronto, foram melhores, foram competentes e pronto, acho que acaba por ser justo. Acho que... E há uma coisa que eu queria dizer também, que é custou-me um bocadinho que não fosse o Porto a quebrar a invencibilidade do Sporting, porque o Porto foi muito superior nos dois jogos. O jogo em que foi menos superior foi o jogo até que teve mais perto de ganhar, que foi o jogo da Taça da Liga, mas e aí até perdeu. Mas eu acho, pronto, tenho pena, e eu também me custava um bocadinho que este Sporting a jogar o que jogava fosse uma equipa que bate recordes, e vai bater, porque pronto, não bateu de invencibilidade, mas é uma equipa que vai fazer uma pontuação altíssima, ainda assim inferior a algumas do Conceição, mas assim esta derrota já fica um bocadinho mais equilibrada. É uma equipa que fica para a história para eles, não fica para a história do campeonato. Isso já é um bocadinho, eu já aceito um bocadinho melhor isso, porque não gosto que uma equipa que tenha o Fedal, o Porro, o Coates, que são jogadores que eu não queria para o Porto. Pensei que ias contar a piada do outro, pá. Foi? Qual? O do Azar. Sim, o Porro, o Fedal e já não sei quem é o outro entrou num bar. Ainda por cima. Exato. Olha, nós temos... Eu disse, o outro era separar. Eu mandei-vos isso, que era a dizer que nós tínhamos de ter cuidado com o que dizemos aqui, porque é muito fácil a gente ser apanhado nessas merdas. Mas nós não somos tão... E já temos tantos. Exatamente. Mas nós não somos tão famosos, portanto ninguém pega nisso.
Mas há vários, por exemplo, esses são, o Porro saiu melhor que a encomenda, mas o Fedal não acho nada especial, o Neto foi muitas vezes titular, não acho nada especial, o guarda-redes sofreu aquele golo horrível do Marega na Taça da Liga e também teve outros francos, para eles é a última Coca-Cola no deserto, mas eu acho fraco. Enfim, fraco não, acho bem mais fraco que os nossos 3 guarda-redes, e que estou a incluir o Cláudio Ramos. Portanto é isso, isto é uma equipa que me custava um bocadinho que fosse uma equipa de recordes, porque eu acho que eles não valem o suficiente. Acho que o Amorim vale, acho que o Amorim fez um ótimo trabalho, mas acho que o Pote vale, o Nuno Mendes vale, o Palhinha fez uma excelente época, também vale, mas pouco mais. Muito bem. Falta-me eu falar sobre isso, né? Também convém dar os parabéns, é isso? Não, mas queria dar aí pode falar logo dos festejos. Dos festejos também quero falar. Pronto, a nota de... eu acho que em termos gerais é sempre a mesma coisa, não é? No final de contas, o campeão é sempre o campeão. Ponto. Era aquilo que estava a dizer, não é? Depois mais coisa, mas não é o campeão. Tirando o Benfica, atenção, tirando o Benfica. É o campeão. Eu fiquei muito chateado com as cenas que o Prata falou também, a cena do Palhinha, a cena do coisa, do Control Lei, etc. Agora, os parabéns é para que dou, é essencialmente a pessoal como nós, ou seja, que damos muito da nossa, que amamos o clube, não é? E por isso fazemos estas cenas também para estarmos uns com os outros, mas sofremos com isto cada momento, e como é óbvio há muitos, e agora também acompanho outros podcasts mesmo que não sejam nossos, para saber o que é que se fala, etc. E essas pessoas que sentem isto e que vibram isto, pronto, foram campeões, os parabéns é para essas pessoas que sentem isto, não é agora os que aparecem agora mais que as mães, que é tudo sportinguistas e que nem ligam ao futebol, etc. Mas há pessoas que durante este tempo, mesmo quando o Sporting estava a perder, estão sempre lá, veem tudo, etc. E sentem isso, portanto há que dar uma palavra de parabéns para essas pessoas que sofrem como nós sofremos, e pronto, por muito que estressamos com isto ou com aquilo, mas há pessoal que sofre com isto, e por isso congratulo por esta vitória, e era aquilo que estava a dizer, o campeão à partida é o campeão, por muito que nos custa, acontece 1001 cenas durante todos os anos, e portanto este ano foi Sporting, é o Sporting, portanto parabéns ao Sporting, mas parabéns essencialmente a estes adeptos. Pronto, isto porque também agora ia comentar as outras cenas, que era tipo no meu trabalho, por exemplo, temos um grupo e o meu patrão lembrou-se de desta vez aparecer lá a dar os parabéns, que por acaso são 2 pessoas que entraram este ano e por acaso são de Sporting, ou seja, nem isso pedia, mas por acaso as 2 pessoas que entraram este ano eram de Sporting. Parabéns ao Sporting, a mim apeteceu-me logo, novos procedimentos, 16 anos de casa e este ano é que há novos procedimentos, dar parabéns a quem vence o campeonato, era logo a rasgar, mas claro, caladinho e sou estar no coisa, mas pois parabéns, mas porquê? Este ano por ser o Sport, toda a gente dá parabéns, porque toda a gente está chapeada, isso é os 19 anos, etc. Pronto, o que eu ia dizer dos festejos, e estou-me a cagar para a DGS, para o stress todo, o que eu achei indecente, mas mesmo indecente, é a questão de os jogadores e todo o pessoal do Sporting poder ter festejado com as pessoas que lhe são mais queridas, e que não é nada comigo, mas o que é certo é que nós no ano passado tivemos que festejar, já nem estou a dizer os adeptos, mas os jogadores estiveram lá a festejar sozinhos. Para nós é fantástico vê-los a festejar, a ir para a bancada e estarem juntos e a cantar as músicas do PR, etc. E para nós, pronto, foi a forma como conseguimos vivenciar e presenciar com eles esses festejos. Agora, por carga d'água é que este ano, num jogo à porta fechada, a festa, os meninos puderam ter as famílias lá dentro e festejar com as famílias e com os filhos. Mas porquê? E porquê que para nós não foi permitido isso? Era igual, estava controlado, eram só as famílias. Porquê que para eles foi permitido e para nós não? Já não estou a falar de cena cá fora. Agora é uma injustiça enorme para os filhos e para as mulheres dos nossos jogadores, que poderiam ter vivenciado e tiveram o ano todo com eles, no ano passado também ter presenciado isso lá dentro. Porquê é que eles puderam entrar? Não era a porta fechada? Não era a porta fechada? Como é que eles entraram lá dentro, etc. Aquilo fazia parte do jogo, o título no final fazia parte do jogo, não era a porta fechada. Isso deixa um bocado de revolta, quando há regras para uns e não há regras para outros. Portanto, a cena agora, é porque a questão dos jogadores, não ouvi ninguém falar sobre isto. Teoricamente era a porta fechada. Eles iam receber a taça à porta fechada, como toda a gente, e tiveram o direito de ter as famílias viram jogos nos camarotes, etc. Acho injusto. E se o Boa Vista tinha empatado? Aquele não tinha sido o jogo do título. Era lindo. O pessoal todo cá fora, mas era. Porque é que as pessoas estiveram a ver o jogo? Não era permitido?
Não ia, acho que não ia ser nada bonito. Não, isso já tinha havido molho durante o jogo e se houvesse empate no final provavelmente ia haver ainda mais. Olá, mas ok, tens essas famílias, então eles meteram um ecrã gigante, meu, à porta do estádio. Incrível. Mas agora estava-me a cingir à questão do... Eu nem queria ir por aí, eu estava-me a cingir à questão do jogo. Aquilo foi um jogo, certo? Um jogo como todos os jogos da 32ª jornada, não é? Em que não podia ter público, e teve. Eu não sei se eles estavam lá a ver o jogo no estádio. Foi o que eu li. Óbvio que se não estavam nas bancadas, estavam nas salinhas dentro do estádio. Isso que é certo é que entraram, não é? Mas isso conta exceções, ou o Santa Clara também foi exceção durante o ano em termos de público. Enfim, este ano houve exceções a dar com o pau. Santa Clara também é injusto porque tiveram jogos em casa e os outros não. Com o público em casa e os outros não. Agora nós também vamos ter um jogo em casa. Até estou curioso para ver como é que eles vão fazer isso. Vai ser a meio da semana e como é que eles vão fazer isso? Vão fazer como da outra vez, por à venda assim à última da hora e a malta vai para lá para a fila? Desta vez vai ser complicado. Eu acho que isso não vai para a frente. Será que isso já está confirmado? Eu acho que não vai para a frente isso. Quanto muito a DGS pode dizer que é permitido, mas a Liga vai dizer, mas por uma questão aqui de igualdade não vamos permitir isso e vai continuar sem haver público. Mas já não há igualdade por causa do Santa Clara e agora por causa do Sporting, que lá mais está. Certo, mas imagina agora que ainda é pior. É a última jornada onde muita coisa vai ficar decidida. Eu acho que eles não vão querer ainda ter dar mais este argumento aos clubes com esta injustiça, mas não sei, mas por mim era melhor a DGS, muito bem, nós até já permitimos haver público, mas a Liga dizer, mas por uma questão de igualdade e mérito esportivo, sei lá o quê, olha, não vamos permitir que haja público. Eu acho que era melhor, mas no próximo episódio já saberemos ao certo. É isso. Pronto, mas eu só queria dar o comentário, porque quando vi, etc, se calhar está justificado, se calhar podiam estar, se calhar a entrega da taça é fora do coisa, mas lá está, se calhar também podiam ter dado esse miminho ao Porto no ano passado. Eu confesso que eu nem os vi porque, como é óbvio, nem vi o jogo, nem vi nada que tivesse a ver com o jogo, nem canais de notícias, não sei o quê. E é sempre muita. Portanto, nem sequer sabia dessa história. Não, eu vi só de relance, mas eles estiveram no relevado a festejar. Pelo menos um miúdo está a levantar a taça. Mas também vi mulheres. Ou a fazer o zapping, porque deve ter havido jogos depois. Já não me lembro o quê, mas deve ter havido, ou estava a ver outros jogos e a passar, vi essa questão. Olha, o Ruben Amorim estava a dançar lá com uma gaja, não sei se era mulher ou se era mulher de algum jogador, não sei. Não sei. Olha, está a acabar aqui o tempo, vou só dizer então os vencedores da jornada passada. Cavani Tazonde, do Mr. Special One, com 90 pontos. Em segundo, FC Bordeaux, do Luís Silva, com 13 pontos. E em terceiro temos o Lacraus, dos Arcos, e também o Oia FC, do HMOCC, ambos com 82 pontos. O Cavani Tazonde teve como capitão, apareceu-me desta jornada, mas deve ter sido médio, na semana passada também não tinha médio. Confirma-se médio com 34 pontos. Carlos Júnior do Santa Clara, Cassierra do Belenenses, fortíssimo, Luís Dias, Coates, Miquel e Adan, e Isgaio, teve aqui muitos pontos. Pessoal, voltamos então. Já sabemos então quando é que é o jogo? Não sabemos quando é que é o jogo porque falta definir as horas por causa dos jogos de descida, etc. Muito bem. Mais alguma coisa? Não. É isso. Tchau aí. Fiquem bem. Um abraço. Tchau. E Madjer pode ter o golo, o remate e golo só do Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.